Boa tarde para todos. Então, esse vídeo especial é em resposta às perguntas do nosso grupo sobre Megillat Ruth. Tem muitas coisas lá que são meio estranhas. Tipo, o jeito de fazer as coisas parece meio estranho. A Naomi queria que a Ruth se casasse com o Boaz. O Boaz, ele era o juiz do nosso povo. Ele era a pessoa mais importante da época dele. Com tudo isso que ele era o juiz, ele poderia cobrar um imposto e viver de impostos como os presidentes, reis, líderes de governo vivem. Mesmo assim, ele fazia o trabalho dele voluntário. Quer dizer, tipo, você imagina um presidente voluntário, um rei voluntário. Ele simplesmente trabalhava, ele tinha o trabalho dele e ele fazia o trabalho, ele era o juiz do nosso povo de modo voluntário. Quer dizer, ele trabalhava para pagar as próprias contas, vamos dizer assim, nos termos de hoje, né? Antigamente eu acho que não tinha contas. Ele tinha um campo, como o principal trabalho antigamente era agricultura, e ele próprio, na época da colheita, ele cuidava do próprio campo. Ele dirigia os funcionários, ele cuidava de todos os problemas, inclusive ele dormia no celeiro para cuidar, para que não viessem ladrões no meio da noite. Era uma época que as condições financeiras não estavam boas, e então tinha esse perigo também do celeiro ser assaltado. É claro que no caso dele era mais um motivo de precaução mesmo. Então a Ruth, vamos dizer o outro lado da história aqui, o Boaz era a pessoa mais importante, e também o exemplo dele, mesmo sendo a pessoa mais importante, ele trabalhava para bancar o próprio cargo dele no governo. E a Ruth era uma mulher que já foi casada, uma mulher que ela se converteu ao judaísmo. Ela veio de um país que se chama Moab, que não é a maior beleza do mundo. Quer dizer, imagina a pessoa se converte ao judaísmo. Você pergunta de onde ela vem. Tem países e tem países no mundo, né? Não vou entrar em detalhes, não quero ofender ninguém, mas no caso, você imagina o pior país do mundo? Naquela época era o Moab, o país de onde ela veio. Então hoje você pega a lista de países do mundo e você pega o país com mais alto risco de tudo. Naquela época era o Moab. Então, obviamente, se alguém tentasse apresentar, vamos dizer, de uma maneira convencional, se alguém tentasse apresentar a Ruth para o Boaz, iria chegar para ele e falar: olha, meu senhor, Vossa Excelência, o juiz do nosso povo, temos aqui para te oferecer um shidduch, te fazer aqui um casamento. E quem que é a mulher? Ela o Boaz era da linhagem da tribo de Judá, que era a tribo importante, e ela era convertida, ela era do Moab. E ela já tinha sido casada, e então assim, na hora que ele ouvisse isso, ele ia falar: olha, realmente, olha, que Deus ajude ela, que ela encontre alguém rápido, que monte a família dela com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Mas, de acordo com o perfil dela, ou seja, ela já tinha sido casada, ela veio do Moab, profissão, ela ia atrás dos colhedores dele, o que caía da foice na hora que eles estavam colhendo, caía
um trigo ou dois, você não pode pegar, tem que deixar para os pobres. Então ela ia lá e colhia e trazia para a sogra dela, essa era a profissão dela. Então, mesmo que ela tinha sido uma princesa, mesmo que ela teve tudo na vida, ela abandonou tudo para se converter ao judaísmo. Mas na prática agora ela não tinha nada. Então, se fosse feita uma apresentação de maneira convencional, ele iria desejar tudo de bom para ela, até iria ajudar ela a encontrar alguém, iria apresentar para ela um dos jovens lá dos agricultores, mas para ele não era o nível dele, ele não iria se interessar. O que a sogra dela fez? Falou para ela: olha, você tem uma linguagem assim que é uma linguagem de perfume antigo, uma linguagem de unção, de azeite. A gente não tem essa tecnologia. Eles tinham naquela época o perfume daquela época, na verdade, era um azeite perfumado, mas como eles faziam isso para não manchar a roupa, a gente não sabe. Então ela pediu para a Nora, a Naomi pediu para Ruth, ela falou: olha, você coloca o seu perfume, você se veste bonitinho, a gente vai apelar. A gente vai apelar. Ele está com preconceito. Se ele ouvir falar de você, ele não vai querer. Então a gente vai apelar. Primeiro você vai se apresentar de uma maneira não convencional. E na hora que ele ficar apaixonado, aí você faz a sua proposta. Aí ela foi lá, se arrumou bonitinho. Ela chega num horário não convencional. Horário que ele está dormindo. E ela entra embaixo do cobertor dele. Quando acontece alguma coisa assim, que de alguém ter uma relação, a Torá explica isso, que olha, nesse caso aconteceu isso, como no caso do rei Davi com a Batseba, porque a gente aprende disso. Como fazer tchuvá, até as pessoas importantes do nosso povo fizeram tchuvá, então como a gente tem que fazer tchuvá também. No caso da Ruth, provavelmente não aconteceu nada lá, porque senão a Torá até contaria para a gente, como no caso do Yehudá e Tamar, e casos assim, para a gente aprender disso, como fazer tchuvá. Mas provavelmente foi só a apresentação dela mesmo, quer dizer, não chegaram a fazer um ato, só que na hora que ele acorda, ele vê aquela princesa do lado dela, ele tem uma impressão assim, fora do comum, ele ficou impressionado. Aí, continuação da história. Vamos dizer assim, se a gente estivesse ouvindo, o que ela vai falar para ele nessa hora? Ela vai falar: você está impressionado comigo? Muito bom. Você está apaixonado? Você quer se casar comigo? Agora eu vou me apresentar então. Eu sou a Ruth, sou convertida, já fui casada. E não só, eu tenho uma ex-sogra. Sabe, aquela pessoa que eu vivia com ele, que você agora deve estar morrendo de ciúmes, a mãe dele. Então, a minha ex-sogra, ela quer que o filho dela, que é o meu falecido marido, que ele tenha um nome no nosso povo. E para que ele tenha esse nome, você tem que resgatar o campo dele. Então, você imagina, se você está disposto a fazer isso pelo meu ex, eu me caso com você. Então você imagina a situação dele, coitado. Eu não queria estar na pele dele nessa hora, nem eu, nem ninguém. Mas ele topou, quer dizer, ele ficou tão impressionado que ele topou. Ele falou: mas para resgatar o campo tem uma hierarquia. Tem alguém ainda na frente dele, tem um Tov, uma pessoa que ainda tinha o mérito, na hierarquia estava na fila antes dele. Então ele falou: vamos primeiro fazer a proposta para ele. Quer dizer assim, o Boaz, ele entrou num rolo assim, ele, coitado, ela fez para ele uma proposta que, coitado, não tinha muito o que fazer. Mas ele conseguiu, graças a Deus, ele se deu bem nessa, porque Deus queria que esse shidduch acontecesse, porque a alma do rei Davi, futuro rei de Israel, que dele sai o Mashiach, a alma do rei Davi, ela estava na Ruth. E para que essa alma viesse ao mundo, sendo que o Mashiach tinha que sair da tribo de Eudá,
como a gente viu que ele é um descendente também do próprio Yehudá com a Tamar, que foi um caso que lembrou muito o caso da Ruth com Boaz. Então o aspecto, a parte do homem nesse caso, para trazer essa alma do mundo, teria que vir do Boaz, que veio por meio do Peretz, que era o filho do Yuda com a Tamar. E tem o aspecto feminino da alma, tem o aspecto masculino, e aqui seria a união de tudo. O Boaz se casando com a Ruth, essa alma do Mashiach agora vai passar uma geração para frente. O rei Davi vai estar mais próximo e consequentemente o Mashiach. Não vamos entrar em detalhes porque precisava ser especificamente a Ruth, especificamente o Boaz, qual é o DNA dessa alma do Mashiach, como ela se encontra nessas duas pessoas ao mesmo tempo, como uma alma pode estar em duas pessoas ao mesmo tempo. Mas tem um exemplo disso, que é uma história que eu já contei para vocês, do Rabban Gamaliel. Rabban Gamaliel, ele estava passeando, ele era um rabino muito, muito rico da época antiga, rabino de um nível social muito alto. Ele estava passeando, ele tinha um mordomo, tinha um faxineiro que acompanhava ele assim para qualquer coisa que precisasse. Ele se encontra com um nobre romano. O nobre romano diz para ele: vocês falam que em cada sinagoga Deus está lá, cada 10 judeus que se reúnem, mesmo que eles não estão na sinagoga, Deus está lá. Então quantos deuses vocês têm? Conta quantas sinagogas tem aqui na cidade, quantos minyanim estão acontecendo nas casas particulares, quantos deuses vocês têm? O Rabban Gamaliel falou para o romano: essa pergunta não é o meu nível, é o nível do meu faxineiro aqui. Aí o Rabban Gamaliel fala para o faxineiro: me conta, tinha sol na sua casa hoje? O faxineiro fala assim: tinha sol na casa do romano hoje? O faxineiro fala assim. Aí diz o Rabban Gamaliel: o sol, que é a mínima criatura de Deus, ele já pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, quanto mais o próprio Deus pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Então a nossa alma divina, ela é uma parte de Deus. Ela pode estar em 2 pessoas ao mesmo tempo e ela pode estar em até mais. Mas nesse caso seriam 2 pessoas. Então no Boaz vai estar um aspecto dessa alma, na Ruth vai estar outro aspecto dessa alma. Ou seja, quando a alma está em 2 pessoas, ela está em 2 aspectos diferentes. Ela está em níveis, ela tem aspectos de revelação diferentes. Vamos dizer o que é um nível, o que é um aspecto. Um nível poderia ser o Nefesh, Ruach, Neshama. E um aspecto poderia ser um aspecto masculino, um aspecto feminino. Então a gente não vai entrar nos detalhes se a Neshama do Mashiach estava na Ruth, o Ruach do Mashiach estava no Boaz, ou se a Nefesh do Mashiach estava na Ruth, a Neshama do Mashiach estava no Boaz, o aspecto feminino dessa alma estava na Ruth, o aspecto masculino estava no Boaz. A gente não vai entrar em detalhes, mas a gente sabe que se não fossem os 2, não teria o rei Davi, não teria o Mashiach. Então precisava acontecer dessa maneira. Então vamos agora rever o histórico dessa alma. A Tamar, vamos voltar à época antiga, a época do Yehudá, o filho do nosso patriarca Yaakov. Yaakov teve 12 filhos, eles deram origem a 13 tribos, e o Yehudá, ele era na prática esse filho que, vamos dizer assim, numa linguagem bem preto no branco, era o filho que Yaakov confiava, era o mais Yirei Shamayim, que o Yaakov confiava para ele cuidar de toda a estrutura educacional do povo de Israel no Egito, para ele montar a yeshiva, para ele montar a escola, montar o Talmud Torah, montar toda a estrutura educacional. Então o Yehudá era o filho que tinha mais Yirat Shamayim, o temor a Deus dele era maior do que os outros filhos. Por isso que o Yaakov confiou mais nele.
Ele tinha um filho, chamava se casou com a Tamar. Tamar era filha do Shem, era uma menina que veio de uma família que a gente chama de sacerdotes antigos, de Kohanim, de acordo com o nível dos Bnei Noach da época, né, antes da entrega da Torá. O Shem era considerado um Kohen, Abraão deu a Maser para ele. Então, na prática, Tamar era uma pessoa de alto nível. O Yudá casou ela com o filho dele, com o O não queria que ela engravidasse, porque ela era extremamente linda e ele ficou com medo que ela perdesse a beleza dela. Então, ele estava com ela, só que na hora de acontecer, ele saía fora e acontecia fora. Isso, pela Torá, é uma coisa muito grave. Como a gente sabe que é uma coisa muito grave, que está escrito lá, e ele fez o mal de acordo com a visão divina. Quer dizer, para falar que a coisa, ele fez o mal de acordo com a visão divina, falar que é uma coisa ruim, quer dizer que é muito grave mesmo. Aí, na Torá não está escrito que isso, a Zera Levatalá, como na lista de relações proibidas, porque não é uma relação. É uma coisa que acontece, como no caso dele, ele estava com ela, na hora que ia acontecer, ele saiu dela, e a coisa aconteceu no ar, e por causa disso, que está escrito que ele fez o mal, de acordo com a visão divina, ele faleceu, o Então, o irmão dele, o Onan, ele agora se casa com a Tamar. E também a mesma coisa aconteceu. Ele estava impressionado com a beleza dela, ele queria que ela continuasse assim linda, e ele também estava com ela, e na hora de acontecer, ele tirava fora, acontecia fora. Também está escrito que ele fez o mal de acordo com a visão divina, e também ele faleceu. Sobrou um filho que é o Shiló. A Tamar entendeu que o Yodá já está com o pé para trás. Ela casou com o primeiro filho, ele morreu. O segundo filho, ele morreu. O Yodá já imaginou que o terceiro vai morrer também e não quis. Esse casamento com o terceiro filho ficou encalhado. Quer dizer, ela ficou encalhada. Ela estava num nível espiritual que ela sabia que o Mashiach ia sair dela. Então, por causa disso, ela sabia que ela tinha que, para ter o Mashiach, tinha que vir do Yudá e dela, e posteriormente da Ruth. Então, esse é um detalhe muito hiper, mega, super importante aqui. Quer dizer, não era o suficiente o lado do Yudá com a Tamar, tinha que ter o lado da Ruth também, que essa alma do Mashiach, ela estava no Itró. A alma da Ruth estava na alma do Itró, e por isso que o Itró foi salvo de Sodoma. Então, continuação. A Tamar, ela vê que o Yehudá não dá o Shiló, não dá o filho para ela, então ela se veste de prostituta e ela fica na encruzilhada, vai tentar seduzir o Yehudá. O Yehudá, a característica dele é que ele é o Irei Shamayim, ele é a pessoa que mais tem temor a Deus de todos os filhos de Jacob. Ele nunca cairia numa dessas. Na hora que ele vê ela, lá de cima, Deus faz um milagre, ele não consegue se controlar. Isso não é justificativa para ninguém falar que não conseguiu se controlar porque Deus fez um milagre, muito pelo contrário. Aconteceu naquele dia e não aconteceu mais. Então, nesse caso, ele não conseguiu se controlar e ele teve uma relação com ela. A continuação da história lá é muito interessante, assim como ele assumiu depois e se casou com ela. Mas o Zohar pergunta por que tinha que ser dessa maneira. Se a alma do Mashiach vai chegar para nós, por que tinha que ser dessa maneira? Quer dizer, dessa relação vai sair a pessoa mais elevada do mundo. Então diz o Zohar que a Kadosh Baruch Hu, ele é obrigado a fazer essas almas mais elevadas chegarem ao mundo dessa maneira, de jeitos muito não sei, não convencionais, vamos falar assim. Porque o anjo do mal,
ele tem um nível dele, tipo, ele é como tudo que é Sitra Achra, tudo que é o lado ruim, é prepotência. Quanto mais ruim, mais prepotente é. E alguém que é muito prepotente, ele não se relaciona a coisas que não estão no nível dele, tipo o nível de prepotência dele. Então o anjo do mal, na hora que ele vê uma relação dessas, ele fala, com essa eu não tenho nem que me preocupar, porque coisa muito importante daí não vai sair. Então, da mesma maneira que uma pessoa que tem muitos diamantes valiosos, ele tem que fazer uma viagem, ele quer esconder os diamantes dele. O que ele faz? Lá na casa dele tem um vaso sanitário, ele coloca os diamantes dentro do vaso sanitário, ele sabe que lá o ladrão não vai procurar. E vamos dizer, o vaso sanitário da época não tinha a descarga. Então vamos chamar isso, não sei em português como eles falavam, latrina, não sei, tem alguma palavra no dicionário que quer dizer isso, mas assim, era um vaso sanitário fixo, ou seja, a pessoa fazia o que ele fazia, ficava lá. Então o que esse ricaço fez? Colocou os diamantes dele lá no meio da M, e ele sabia que lá o ladrão não vai procurar. Da mesma maneira, o Deus, ele pega essas almas mais elevadas, coloca elas em relações desse gênero, faz com que uma pessoa dessa maneira, ele está com uma mulher que ia casar com o filho dele, ele acha que ela vai saber o quê, e ele engravida ela de uma alma tão elevada, que ninguém conseguiria fazer isso de maneira convencional. Então por quê? Porque Deus coloca essas almas mais elevadas nesses lugares mais assim, para proteger elas do ladrão, que é o anjo da morte, para não vir assaltar elas, vamos dizer, para não vir prejudicar elas. Que ele não presta atenção que elas estão descendo para o mundo, porque ele não presta atenção nesses lugares mais assim, que não são o nível dele, vamos dizer assim. Da mesma maneira, então, a Ruth, que está vinculada a esse assunto de alma de Mashiach, o shidduch dela deveria acontecer desse jeito. Deus podia fazer com que tudo acontecesse de uma maneira mais limpa, vamos dizer assim, de uma maneira mais respeitável, mas sendo que se tratava aqui da alma do Mashiach, pro anjo ruim não prestar atenção que, olha, essa alma está descendo para o mundo de novo, então por causa disso tinha que ser um shidduch dessa maneira, mesmo que a Megillah não fale explicitamente que eles tiveram alguma coisa lá, mas o casamento dela, vamos dizer assim, deveria ser desse jeito, ou seja, que ela deveria teria que seduzir ele dessa maneira, que não é uma maneira convencional. Tipo, uma pessoa não falaria para a filha dele, olha, você quer casar com um cara legal, então faz assim. Então, e ela teve que fazer assim, porque se trata da alma do Mashiach, que tinha que chegar ao mundo, então precisava apelar, precisava usar esses meios para o anjo ruim não prejudicar essa alma. Então esse é o motivo pelo qual o shidduch da Ruth teve que acontecer dessa maneira, porque Deus não proporcionou para ela um jeito mais convencional. Então, muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.